Imagina uma estrada rural em algum lugar da Europa ocupada. Um caminhão fechado, cinza, avança lentamente pela lama e pela neve. À primeira vista, parece apenas mais um veículo de transporte. Uma caixa metálica, uma cabine com 2 homens fumando, placa militar alemã, nada fora do comum. Mas dentro da caixa não há móveis nem bagagens. E sim dezenas de pessoas espremidas a ponto de mal conseguirem respirar. A porta traseira está selada. O motor ruge, o veículo vibra, e à medida que os minutos passam, os gritos se transformam em pancadas surdas, depois em pouco mais que um murmúrio, até que não reste nada. Esse caminhão é uma caminhonete de gás, uma câmara de morte sobre rodas, fruto da combinação fria entre engenharia automotiva e planejamento genocida. Não surgiu do nada. É o resultado de anos de experimentos, ordens secretas, memorandos técnicos e decisões tomadas em escritórios muito distantes das florestas onde mais tarde seriam cavadas as valas. No final da década de 1930, o regime nazista tinha começado a dar forma concreta a uma ideia que há muito rondava a mente de Adolf Hitler e de seu círculo mais próximo: a eliminação sistemática daqueles que consideravam vidas sem valor. Em 1º de setembro de 1939, no mesmo dia em que a Alemanha invadia a Polônia, Hitler assinou uma autorização secreta que abria caminho para o que era apresentado como um programa de eutanásia ou de morte piedosa. Nesse documento, o Führer concedia ao Reichsleiter Philipp Böhler e ao Dr. Karl Brandt, seu médico pessoal, a faculdade de ampliar a autoridade dos médicos para que pacientes considerados incuráveis pudessem receber uma morte por misericórdia. Por trás dessa linguagem suavizada, escondia-se o germe da Action T4, assim chamada por causa do endereço de seu escritório central em Berlim, Tiergartenstraße 4. O objetivo oficial era libertar a sociedade alemã de pessoas com deficiências físicas ou psíquicas, vistas como um fardo econômico e biológico. Na prática, isso significou o assassinato sistemático de dezenas de milhares de doentes, internos de hospitais psiquiátricos e pessoas com deficiência. No começo, os métodos utilizados eram relativamente convencionais: injeções letais, doses excessivas de medicamentos, abandono deliberado e fome. Em muitas instituições, os pacientes simplesmente deixavam de receber comida suficiente ou eram medicados até perderem a consciência e morrerem. Esses procedimentos, porém, criavam problemas para os organizadores. Eram lentos, deixavam margem para erros e exigiam pessoal disposto a olhar a vítima nos olhos. Para alguns médicos e enfermeiros envolvidos, repetir essas ações inúmeras vezes era psicologicamente exaustivo. Karl Brandt declararia mais tarde que a ordem de Hitler deveria ser cumprida da maneira mais humana possível. Na lógica distorcida do regime, humana não significava cuidar do paciente, mas encontrar um meio de matar que fosse rápido, limpo, relativamente silencioso e que aliviasse parte do peso emocional de quem executava as ordens. No outono de 1939, a chancelaria do Führer deu um passo decisivo. Encomendou o desenvolvimento de um método de assassinato mais eficiente. A tarefa recaiu sobre o químico Albert Wiedmann, do Instituto Técnico de Polícia Criminal, e sobre Arthur Nebe, alto funcionário da Polícia Criminal e mais tarde comandante de uma unidade da SS na Frente Oriental. Wiedmann propôs o uso de monóxido de carbono como veneno, aproveitando sua capacidade de matar rapidamente em espaços fechados. Nebe, que havia sofrido uma intoxicação acidental por gases de escapamento em sua própria garagem, sugeriu empregar diretamente a fumaça dos motores de combustão como fonte do gás mortal. Os primeiros experimentos foram realizados na prisão de Brandemburgo. Um pequeno prédio de tijolos foi transformado em câmara de gás. Portas e janelas foram vedadas. Instalou-se um sistema para injetar monóxido de carbono a partir de cilindros sob pressão, e um grupo de internos selecionados foi conduzido ao interior. O procedimento funcionou. Em questão de minutos, todos estavam mortos. Do ponto de vista dos planejadores, o método era eficaz, mas sua aplicação em grande escala era pouco prática. Exigia cilindros, instalações fixas e um suprimento constante de gás comprimido.
Em janeiro de 1940, Brandt supervisionou outro experimento na antiga prisão de Brandemburgo. 20 pacientes de hospitais psiquiátricos próximos foram levados a uma sala hermética. Introduziu-se monóxido de carbono no interior e, novamente, todos morreram em poucos minutos. Esse resultado convenceu as autoridades de que as câmaras de gás fixas poderiam tornar-se o principal instrumento do programa T4. Nos meses seguintes, vários centros na Alemanha e na Áustria, como Grafenegg, Hadamar ou Hartheim, começaram a operar com instalações desse tipo. Entretanto, as câmaras fixas tinham limitações evidentes. Estavam ancoradas a um lugar específico. Exigiam infraestrutura visível, e sua existência era difícil de ocultar da população vizinha. Rumores se espalhavam. Famílias perguntavam pelos parentes desaparecidos, e apesar do segredo, a verdadeira natureza desses centros não tardou a se tornar conhecida. Quando o regime se preparou para estender esse modelo de assassinato para o leste, aos territórios ocupados após a invasão da União Soviética em junho de 1941, essas limitações se tornaram ainda mais claras. Reinhard Heydrich, um dos principais responsáveis do Escritório Central de Segurança do Reich, insistiu em que qualquer medida especial aplicada no leste deveria ser executada com o máximo sigilo. Em uma nota interna, destacou que o programa de misericórdia deveria ser ampliado, mas que era imprescindível mantê-lo oculto aos olhos da opinião pública. Dessa combinação de experiência prévia, pressão logística e obsessão pelo segredo, surgiu uma nova ideia. Se a câmara de gás fixa era visível demais, por que não transformar o próprio veículo de transporte no local da execução? Em setembro de 1941, Albert Wiedmann foi chamado a Minsk por Arthur Neb, agora à frente de um Einsatzgruppe encarregado de operações de segurança e extermínio na frente oriental. Neb procurava uma forma de matar pacientes de instituições mentais e outros grupos selecionados, sem recorrer sempre a fuzilamentos em massa. Nessa reunião, no contexto de uma ocupação brutal e da aplicação de políticas raciais radicalizadas, ambos concretizaram a possibilidade de utilizar gases de escapamento canalizados para um espaço fechado cheio de pessoas. Na cidade bielorrussa de Mogilev, realizaram-se os primeiros testes rudimentares. Neb e Wiedmann estacionaram um automóvel ao lado de um prédio. Uma mangueira ligava o tubo de escapamento a um cômodo hermético, onde 2 pacientes psiquiátricos tinham sido trancados. Ao ligar o motor e desviar a fumaça para o interior, verificaram que ambos morriam em pouquíssimos minutos. Convencidos, repetiram o experimento com um caminhão. Colocaram 25 doentes mentais na parte traseira. Desviaram o escapamento para o compartimento de carga selado e observaram o resultado. Mais uma vez, a morte chegou rapidamente. Wiedmann lembraria mais tarde como Neb comentou, satisfeito, que finalmente tinham encontrado a solução para seu problema: matar através dos gases do motor. Um oficial local da SS, Heinrich Eberhard, que presenciou aqueles testes, descreveu anos depois os gritos prolongados durante cerca de 10 minutos, até que o silêncio tomou conta do veículo. A partir desse momento, as caminhonetes de gás deixaram de ser uma ideia experimental e passaram a se tornar um projeto concreto. Walter Rauff, chefe do Departamento Técnico do Escritório Central de Segurança do Reich, recebeu a ordem de coordenar o desenho, a fabricação e o envio desses veículos especiais. A partir do fim de 1941 e ao longo de 1942, o número de caminhões adaptados cresceu. Em meados desse ano, cerca de 20 já operavam nos territórios ocupados da União Soviética e no campo de extermínio de Chelmno, na Polônia ocupada. Do ponto de vista dos responsáveis pela máquina do genocídio, as novas caminhonetes ofereciam vantagens claras. Podiam deslocar-se até onde estavam as vítimas. Eliminavam a necessidade de preparar valas e pelotões de fuzilamento para cada operação. Reduziam o contato direto entre carrasco e vítima e, acima de tudo, permitiam manter a aparência de um simples transporte. Walter Burmeister, suboficial da SS que operou esses veículos na região do Warthegau, resumiria isso de forma crua após a guerra. Com as caminhonetes, um gueto inteiro podia ser esvaziado em um único dia. Era, em suas palavras,
muito eficiente, mas o trabalho, mesmo para os perpetradores, era assustador. Caminhonetes de gás, a câmara de morte itinerante do Terceiro Reich. Dentro do catálogo de instrumentos de extermínio do Terceiro Reich, as caminhonetes de gás ocupam um lugar singular. Não eram barracões cercados por arame farpado, nem edifícios com chaminés dominando o horizonte. Eram caminhões aparentemente normais que circulavam pelas mesmas estradas que os veículos de suprimento ou de tropas, misturando-se às colunas militares e ao tráfego civil. Sua arma não eram metralhadoras nem bombas, mas o próprio motor. Em sua maioria, esses veículos eram baseados em caminhões comerciais já existentes. Opel Blitz, de fabricação alemã, modelos Diamond T, Renault ou Saurer, assim como chassis Magirus Deutz. Acrescentava-se na parte traseira uma caixa fechada, com paredes lisas e sem janelas. Do lado de fora, um observador casual veria um simples caminhão de entregas, um veículo de mudança ou uma viatura para transporte de presos. Não havia símbolos chamativos, nem marcas que denunciassem seu verdadeiro propósito. Na documentação interna, Walter Ralph e sua equipe referiam-se a eles como Sonderwagen, veículos especiais, ou de forma abreviada S-Wagen. Em alguns documentos foi usada até a expressão caminhonetes de desinfecção, um eufemismo que reforçava a aparência de rotina sanitária. A escolha desses nomes técnicos e neutros fazia parte da estratégia, transformar o assassinato em questão de gestão, de logística, de simples organização do transporte. A transformação letal ocorria no interior. O compartimento de carga era convertido em uma câmara hermética. Para isso, reforçavam-se as portas, soldavam-se as junções, vedavam-se as frestas e instalavam-se travas robustas, acionadas pelo lado de fora. Em muitos modelos, as paredes internas eram revestidas com chapas metálicas que facilitavam a limpeza. O espaço útil costumava medir entre 5 e 6 metros de comprimento, cerca de 1,5 metro ou pouco mais de largura e aproximadamente 2 metros de altura. Não havia bancos nem apoios. O objetivo era introduzir o maior número possível de pessoas em pé, espremidas umas contra as outras. Em relatórios técnicos, August Becker indicava que as caixas dos modelos menores podiam abrigar 9 ou 10 pessoas por metro quadrado, densidade que, na prática, convertia o interior em uma massa humana compacta. O piso era frequentemente coberto por uma grade de ripas de madeira. Sob essa grade colocava-se uma bandeja metálica ao longo de toda a base. Ela recolhia os líquidos que se acumulavam durante e após o gaseamento: água, sangue, vômito, urina, fezes. A experiência dos primeiros usos havia mostrado que, na agonia, os corpos expeliam fluidos em grande quantidade, e o projeto incorporou essa realidade de forma fria e calculada. Para facilitar a limpeza, alguns veículos tinham drenos dotados de fechos herméticos que permitiam escoar esses resíduos sem necessidade de desmontar nada. O coração do sistema era a modificação do escapamento do motor. A partir do tubo de saída, derivava-se uma tubulação metálica que penetrava no compartimento de carga, muitas vezes disfarçada como parte de um sistema de aquecimento ou ventilação. Uma válvula permitia ao motorista decidir se os gases seriam expulsos para o exterior, como em qualquer veículo, ou desviados para a caixa selada. Quando a válvula era aberta com o motor em funcionamento, o espaço interno começava a se encher de gases de escapamento ricos em monóxido de carbono. Em um ambiente superlotado, com pouco volume de ar disponível, a concentração letal era atingida em poucos minutos. Becker escrevia em seus relatórios que, em geral, as vítimas perdiam a consciência em um intervalo relativamente curto, e a morte chegava pouco depois. O tempo exato variava conforme a potência do motor, a inclinação do terreno, a carga humana e as condições climáticas. Mas os testemunhos convergem em durações que variavam entre 1/4 de hora e meia hora. O procedimento de uso era coreografado em detalhes. As vítimas eram reunidas sob qualquer pretexto: uma realocação, um transporte para um campo de trabalho, uma desinfecção. Em Chelmno, por exemplo, dizia-se que seriam levadas a banhos para tomar uma ducha antes da viagem. Em outros lugares, falava-se de mudança de alojamento. Em alguns casos, pedia-se inclusive que entregassem seus objetos de valor e deixassem suas bagagens etiquetadas,
reforçando a ilusão de um simples deslocamento. Uma vez reunido o grupo, os guardas o conduziam até a parte traseira da caminhonete. A porta se abria e os prisioneiros eram empurrados para dentro. Os primeiros a entrar eram colocados no fundo. Os últimos ficavam perto da porta. Empurrões, gritos e choro se misturavam às ordens secas dos guardas. Quando o espaço estava cheio até o limite, fechava-se a porta e os ferrolhos eram travados por fora. A partir desse momento, tudo o que acontecia ali dentro ficava oculto aos olhos de quem estava do lado de fora. O motorista ligava o motor, às vezes acompanhado por um ajudante na cabine. O caminhão começava a se mover em direção ao local designado para a descarga. Uma floresta, uma clareira, uma fossa recém-escavada, uma pedreira abandonada. Em algum ponto do trajeto, o motorista acionava a válvula que desviava os gases de escapamento para a caixa. O rugido do motor aumentava. Lá dentro, o ar se tornava mais denso, quente e irrespirável. Testemunhas que operaram esses veículos descreveram mais tarde as pancadas desesperadas contra as paredes metálicas, o som de unhas e mãos arranhando a superfície, os gritos que pouco a pouco iam diminuindo. Burmeister lembrava que a intensidade do barulho diminuía gradualmente até desaparecer por completo. Só então consideravam o trabalho encerrado. Ao chegar à zona de descarga, a tarefa mais pesada recaía sobre os Sonderkommandos, prisioneiros quase sempre judeus obrigados, sob ameaça de morte, a participar do processo de esvaziamento e enterramento. Eram eles que abriam a porta da caixa, deparavam com a parede de corpos entrelaçados e precisavam arrastar cada cadáver para atirá-lo nas valas. Simon Srebrenik, sobrevivente de Chelmno, descrevia a cena como uma massa compacta de corpos agarrados uns aos outros, impossível de separar a princípio sem puxões brutais. O estado dos cadáveres impressionava até mesmo aqueles que já tinham assumido esse trabalho como uma rotina forçada. Rostos arroxeados, línguas inchadas, olhos saltados das órbitas, membros contorcidos. O calor acumulado dentro da caixa, misturado ao gás e ao aperto extremo, gerava um odor quase insuportável. Hubert Gomers, que também serviu em Chelmno, recordava um fedor que impregnava roupas e pele, difícil de esquecer mesmo depois de se lavar. Para os operadores das caminhonetes, o trabalho tampouco era inofensivo. A pressão gerada no interior e pequenas falhas nas vedações podiam provocar vazamentos de gás para a cabine. Becker relatava que alguns motoristas sofriam fortes dores de cabeça após cada operação e que, em certos casos, era preciso ventilar o veículo por algum tempo antes de reutilizá-lo. Apesar das queixas, seus relatórios insistiam que a maioria não queria alterar o procedimento, temendo que qualquer modificação desse às vítimas uma chance de fuga. Em uma carta enviada a Walter Rolfe em junho de 1942, Becker sugeria melhorias técnicas, instalar drenos mais amplos, reforçar determinados pontos para evitar vazamentos, reduzir ligeiramente o espaço de carga para aumentar a rapidez do processo. Comentava também que em muitos lugares, a população local já se referia a esses veículos como caminhões da morte, o que mostrava até que ponto a tentativa de manter o segredo havia começado a se desfazer. Ainda assim, as caminhonetes de gás continuaram operando. Para muitos homens da SS envolvidos, elas pareciam menos difíceis que os fuzilamentos frente a frente, mas as sequelas psicológicas permaneciam. Alguns pediram transferência para outras unidades, outros buscaram refúgio no álcool. Burmeister admitiria que bebia com frequência para conseguir continuar, embora jamais tenha deixado de cumprir as ordens. As decisões sobre manter ou não o uso desses veículos não eram tomadas com base no sofrimento das vítimas ou dos algozes, mas em critérios de eficiência, logística e discrição. Estradas do extermínio. O percurso das caminhonetes de gás pela Europa Oriental. Com a invasão da União Soviética em junho de 1941, os Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio, começaram a operar atrás das linhas de frente, seguindo a Wehrmacht onde quer que avançasse. Seus fuzilamentos em massa em ravinas, florestas e campos abertos deixaram cenas de horror que marcaram para sempre a geografia do leste europeu. Nesse contexto, as caminhonetes de gás tornaram-se um complemento tecnificado da matança.
Uma das primeiras regiões em que seu uso foi documentado foi a Ucrânia. Em Poltava, em novembro de 1941, o Sonderkommando 4A, sob o comando de Paul Blobel, participou de operações contra o gueto local. Testemunhos posteriores relataram como grupos de judeus eram empurrados para dentro de caminhões fechados que, a princípio, pareciam veículos de transporte comuns. Só quando os motores começavam a rugir, o ar se tornava irrespirável e as pancadas vindas de dentro se intensificavam. Alguns percebiam o destino que os aguardava. Mel Gerasimov, um dos que conseguiram escapar antes de serem carregados, lembrava o som dos motores como uma espécie de anúncio da morte. Toda vez que um caminhão era ligado, o terror percorria o gueto. A caminhonete não era apenas um veículo, era um símbolo móvel do que acontecia longe dos olhares. Na Sérvia, o uso das caminhonetes atingiu uma escala particularmente sinistra. Harold Turner, chefe da administração militar alemã no território, informava em abril de 1942 que havia fuzilado a maioria dos homens judeus e concentrado mulheres e crianças em um campo. Acrescentava que, com a ajuda do SD, tinha obtido uma caminhonete de desinfecção que, em cerca de 2 semanas, deixaria o campo completamente vazio. Por trás dessa expressão, escondia-se uma caminhonete de gás que fazia diversos trajetos diários entre o campo de Semlin e as áreas florestais vizinhas, onde valas eram escavadas. Herbert Andorfer, comandante do campo, declarou anos depois que o veículo era capaz de transportar entre 50 e 80 pessoas por viagem e que, em certos dias, realizava 3 ou 4 trajetos. Em poucas semanas, o campo de mulheres e crianças judias havia desaparecido. O uso mais sistemático das caminhonetes de gás ocorreu, porém, na Polônia ocupada. No campo de extermínio de Chełmno, estabelecido em 8 de dezembro de 1941, Chełmno foi o primeiro centro criado especificamente para o assassinato imediato. Não funcionava como um campo de concentração clássico, com barracões e trabalho forçado prolongado, mas como uma estação de trânsito rumo à morte. As vítimas, principalmente judeus do gueto de Łódź e de comunidades da região do Wartegal, eram levadas de trem ou de caminhão até o vilarejo, conduzidas a uma antiga casa senhorial, usada como ponto de reunião, e de lá, transferidas para as caminhonetes. O campo dispunha de 3 veículos principais, 2 caminhonetes Renault e um caminhão Magirus Deutz maior, ao qual foi adaptada uma caixa fechada. Entre dezembro de 1941 e abril de 1943, calcula-se que cerca de 152 mil pessoas tenham sido assassinadas em Chełmno, quase todas por meio dessas caminhonetes. Relatórios de August Becker mencionam que, em um único período entre dezembro de 1941 e maio de 1942, cerca de 97 mil pessoas foram processadas com apenas 3 veículos e sem falhas mecânicas significativas. Nos territórios soviéticos ocupados, as caminhonetes foram usadas não só contra a população judaica, mas também contra pacientes de instituições psiquiátricas e outros grupos considerados indesejáveis. Na região de Krasnodar, no sul da Rússia, o Sonderkommando 10 utilizou-as primeiro para eliminar internos de hospitais mentais e depois judeus e opositores políticos. Nos dias 21 e 22 de agosto de 1942, caminhonetes de gás foram usadas para assassinar os 214 pacientes do sanatório psiquiátrico de Berezan, perto de Nikolaev, na Ucrânia. Uma testemunha, Maria Kotova, recordava que as pessoas foram informadas de que seriam evacuadas para um lugar mais seguro. O som dos motores e os gritos que logo se transformaram em silêncio marcaram o fim daquela evacuação. Na Crimeia, Theodor Malzmüller operou caminhonetes de gás para o Einsatzgruppe D. Anos mais tarde, descreveu como, ao abrir as portas após uma viagem, encontrava os corpos amontoados uns sobre os outros, com os rostos deformados e alguns de cor azul escura. A lembrança dessas cenas, repetidas dezenas de vezes, o acompanhou por toda uma vida. Na Iugoslávia, além das vítimas judias e Romani, as caminhonetes foram usadas para eliminar prisioneiros políticos e partidários.
Emanuel Schaeffer, comandante da SS em Belgrado, informava em maio de 1942 sobre o uso bem-sucedido de uma caminhonete de gás para resolver em pouco tempo o problema dos comunistas encarcerados. Em seu relatório, destacava que o que antes teria exigido semanas de trabalho fora resolvido em poucas viagens. As operações não estavam livres de problemas práticos. Estradas lamacentas, o mau estado dos caminhos rurais e o clima extremo das regiões orientais provocavam avarias frequentes. Em um incidente perto de Minsk, no início de 1942, uma caminhonete de gás quebrou enquanto seu interior estava cheio de vítimas e o motor continuava ligado. Para os guardas, abrir a porta não era opção. Significaria enfrentar dezenas de pessoas desesperadas. Tampouco estavam dispostos a esperar ajuda técnica. A decisão foi improvisar. Fizeram buracos nas laterais da caixa e atiraram para dentro, executando aqueles que ainda estavam vivos. Uma testemunha da SS descreveu mais tarde a cena como um caos absoluto, com gritos, disparos e pancadas vindas de dentro. Com o avanço da guerra e o desenvolvimento de grandes centros de extermínio com câmaras de gás fixas e crematórios como Belzec, Sobibor, Treblinka ou Auschwitz-Birkenau, o papel das caminhonetes diminuiu gradualmente. As câmaras de gás de concreto, ligadas a instalações de incineração, ofereciam aos planejadores nazistas uma capacidade ainda maior de assassinato industrial. No entanto, as caminhonetes não desapareceram totalmente. Continuaram a ser usadas em operações locais, na limpeza de pequenos guetos, na eliminação de grupos específicos e nas fases finais de determinados campos. Na primavera de 1944, por exemplo, caminhonetes de gás foram empregadas para assassinar os últimos judeus de Kovel, na Ucrânia. O historiador e sobrevivente Itzhak Arad apontou que eles foram gaseados em caminhões estacionados sobre uma ponte sobre o rio Turia e que seus corpos foram lançados diretamente à água. Em janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho se aproximava do campo de Soldau, na Prússia Oriental, a SS utilizou uma caminhonete de gás para matar os últimos 400 prisioneiros. Pouco depois, tentou destruir o veículo para apagar provas, mas restos de seu chassi seriam encontrados mais tarde por investigadores soviéticos. No conjunto, as estimativas sobre o número de vítimas assassinadas em caminhonetes de gás variam entre 500.000 e 700.000 pessoas. Não houve um único cenário, nem uma única rota. Estradas da Polônia, trilhas rurais da Ucrânia, caminhos da Sérvia e florestas da Rússia viram passar, uma e outra vez, essas caixas metálicas fechadas, sem que muitos dos que as observavam à distância soubessem exatamente o que acontecia lá dentro. De arma encoberta à prova judicial, as caminhonetes de gás diante da justiça e da memória. Com o colapso do Terceiro Reich em 1945, a infraestrutura do genocídio veio à tona. As câmaras de gás dos grandes campos, os crematórios destruídos às pressas, as valas comuns, os depósitos cheios de roupas e objetos pessoais. Tudo começou a aparecer. As caminhonetes de gás, concebidas precisamente para deixar poucas pistas, ressurgiram de outra forma, em documentos, testemunhos e restos dispersos. Os julgamentos de Nuremberg, inaugurados em 20 de novembro de 1945, marcaram a primeira tentativa da comunidade internacional de responsabilizar penalmente os principais dirigentes nazistas. Embora o foco estivesse nos grandes crimes de guerra e no planejamento geral do Holocausto, as caminhonetes de gás foram mencionadas como mais uma peça do programa de extermínio. Em 3 de janeiro de 1946, o promotor soviético Leonid Smirnov apresentou ao Tribunal Militar Internacional um relatório que detalhava o desenvolvimento e o uso desses veículos. Ele descreveu como o gás de escapamento de caminhões Diamond T, Sauer ou Magirus Deutz era desviado para compartimentos fechados onde as vítimas eram empilhadas, e como esse método tinha sido empregado em várias regiões, do Báltico ao Mar Negro. O texto, acompanhado de documentos internos do Escritório Central de Segurança do Reich, mostrava que não se tratava de excessos isolados, mas de uma prática organizada. Naquele mesmo dia,
Otto Ohlendorf, comandante do Einsatzgruppe D, prestou depoimento sobre as operações de sua unidade. Falou de fuzilamentos, mas também reconheceu o uso de caminhonetes de gás para assassinar principalmente mulheres e crianças. Explicou que as vítimas eram obrigadas a subir nos veículos sob o pretexto de um transporte, que as portas eram trancadas e que, ao ligar o motor, o gás fazia o restante. Mencionou, em particular, uma operação em Simferopol, na Crimeia, em que mais de 700 judeus foram assassinados dessa forma e depois lançados em valas antitanque. Os julgamentos posteriores contra os Einsatzgruppen, realizados também em Nuremberg entre 1947 e 1948, aprofundaram esse tema. A acusação apresentou não apenas depoimentos de ex-integrantes das unidades móveis, mas também provas materiais, plantas das modificações feitas nos caminhões, fotografias dos veículos em uso e fragmentos dos dutos metálicos empregados para canalizar os gases de escapamento. Uma das provas mais reveladoras foi uma série de fotografias tiradas em Mogilev, em 1942, pelo oficial da SS, Walter Gerlach. Nelas, vê-se uma caminhonete estacionada ao lado de uma escavação e, em outra imagem, corpos sendo descarregados da caixa para dentro de uma fossa. Essas fotografias, recuperadas pelos aliados, forneceram uma confirmação visual daquilo que, até então, tinha ficado principalmente no terreno das declarações. Ainda mais contundente foi uma carta datada de 5 de junho de 1942, enviada por August Becker a Walter Hauff. Nela, Becker comentava que os veículos especiais, usados pelos grupos C e D, poderiam ser melhor camuflados se lhes fossem acrescentadas falsas venezianas, de modo que se parecessem com reboques residenciais. Advertia que as autoridades locais e a população já os conheciam e os chamavam de caminhões da morte. A carta detalhava também aspectos técnicos. Sugeria instalar uma luz indicadora que mostrasse quando o ar no interior tivesse se tornado letal e recomendava diminuir ligeiramente o espaço de carga para acelerar o processo de asfixia. Assinalava que as vítimas morriam por falta de ar, não simplesmente adormecendo, como alguns haviam imaginado inicialmente. Essa linguagem que tratava o assassinato em massa como um problema de eficiência mecânica causou forte impacto no tribunal. Não se tratava de um panfleto de propaganda, nem de uma declaração emotiva, mas de um documento interno, escrito por um técnico para outro, em que as pessoas eram reduzidas à carga e as mortes a uma questão de tempos de reação e ajustes de projeto. Na década de 1960, os julgamentos realizados na Polônia sobre o campo de Chelmno forneceram mais detalhes. Entre 17 de março e 17 de abril de 1963, um tribunal em Łódź ouviu os depoimentos de ex-guardas da SS e de sobreviventes. Walter Burmeister descreveu com precisão o procedimento. Reuniam-se os judeus, dizia-se que seriam enviados para trabalhar. Eles eram colocados nas caminhonetes. As portas eram fechadas e o monóxido de carbono dos motores fazia o restante durante o trajeto até a floresta. Ele explicou também como, após cerca de 10 minutos, o barulho interno cessava e o veículo seguia então para o chamado campo florestal, para descarregar os corpos. O tribunal apresentou um modelo em escala de uma das caminhonetes de Chelmno, reconstruída com base em testemunhos e documentos. Seu aspecto externo, banal, contrastava com a descrição do que ocorria lá dentro. O relato de Simon Srebrenick, que tinha 13 anos quando foi preso no campo, deu uma dimensão humana ao que, nos documentos, aparecia sobretudo como números. Ele recordou como as vítimas eram enganadas com promessas de trabalho, como eram obrigadas a cantar canções, inclusive Hatikvah, o hino judaico, enquanto subiam no veículo, e como o silêncio que se seguia ao fechamento das portas carregavam um significado que muitos não queriam admitir. A busca por aqueles que participaram da concepção e do uso das caminhonetes prolongou-se por décadas. Alguns, como Walter Hauff, conseguiram fugir e permanecer por muitos anos fora do alcance da justiça. O caso de Alois Brunner, estreito colaborador de Adolf Eichmann em Viena, tornou-se símbolo das dificuldades em perseguir antigos nazistas em plena Guerra Fria. Brunner,
envolvido em deportações nas quais foram usadas caminhonetes de gás, foi condenado à revelia por tribunais franceses e alemães, mas encontrou refúgio na Síria. Passou ali grande parte da vida, supostamente sob a proteção do regime, e morreu sem jamais ter comparecido perante um tribunal. Fora das salas de audiência, as caminhonetes de gás entraram na memória do Holocausto por meio de museus, memoriais e projetos de pesquisa. Em Jerusalém, Yad Vashem incorporou, em seu grande museu inaugurado em 2005, uma seção dedicada às unidades móveis de extermínio. Ali se explica como as caminhonetes serviram de ponte entre os fuzilamentos em massa, realizados pelos Einsatzgruppen, e o sistema industrializado dos campos de extermínio construídos posteriormente. Uma réplica de caminhonete permite que os visitantes olhem para dentro e tenham uma ideia do espaço reduzido em que dezenas de pessoas passaram seus últimos minutos. O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, em Washington, D.C., também incluiu as caminhonetes de gás em suas exposições permanentes e em seus programas educativos. Em colaboração com ferramentas digitais, o museu desenvolveu percursos virtuais por locais onde esses veículos foram utilizados, de modo que estudantes e pesquisadores de todo o mundo possam relacionar, em um mapa, as rotas seguidas pela Wehrmacht, pelos Einsatzgruppen e pelas unidades dotadas de caminhonetes. A preservação de restos físicos desempenhou um papel importante nesse processo. Em 2009, as autoridades alemãs anunciaram a descoberta, perto do antigo campo de Chelmno, de um chassi de caminhão Magirus Deutz enterrado em uma floresta. O veículo apresentava modificações compatíveis com as descritas na documentação sobre as caminhonetes de gás. Reforços na parte traseira, vestígios de vedação nas junções, restos de tubulações metálicas que poderiam ter canalizado os gases de escapamento. A escavação foi possível graças ao trabalho do historiador polonês Łukasz Pawlik Nowak, que combinou fotografias aéreas da época, testemunhos e análise do terreno para localizar o lugar provável. Aqueles restos enferrujados ofereciam uma confirmação material daquilo que, durante anos, muitos haviam tentado negar ou minimizar. Historiadores como Wendy Lower destacaram a importância de estudar em detalhe essas unidades móveis para completar o quadro do genocídio. Sua pesquisa em cidades ucranianas como Jitomir mostrou como as caminhonetes de gás foram usadas não apenas contra a população judaica, mas também contra pacientes de hospitais psiquiátricos e comunidades romani, refletindo a ampla abrangência das políticas de extermínio. Com o passar do tempo, à medida que a geração das testemunhas diretas desaparece, a tarefa de transmitir esse capítulo particular do Holocausto recai cada vez mais sobre arquivos, depoimentos gravados, reconstruções e projetos educativos. As caminhonetes de gás, concebidas à época para matar em silêncio e sem deixar vestígios evidentes, acabaram ocupando um lugar definido na história. Seu desenho, seu percurso e as investigações posteriores mostram até que ponto a combinação de ideologia, burocracia e tecnologia pode se transformar em uma máquina de morte capaz de atravessar vilas e cidades com aparência de rotina. Hoje, documentos, fotografias recuperadas, cartas como a de August Becker, restos de chassis encontrados sob a terra e reconstruções em museus permitem seguir o rastro desses caminhões. Atrás de cada um deles houve nomes, rostos, famílias, comunidades inteiras apagadas em questão de minutos dentro de uma caixa metálica. Entender como funcionaram, onde foram empregados e como sua existência foi revelada após a guerra ajuda a completar o mapa do crime e a situar em seu contexto essas câmaras de gás itinerantes que, durante um breve período da Segunda Guerra Mundial, foram o eixo de um experimento mortal que uniu motor, tubo de escapamento e genocídio em um único veículo.